Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Hoje falaremos da última lição do primeiro trimestre de 2025. E hoje, a 13ª lição estará com o título Perseverando na Fé em Cristo. Nós falamos nesse trimestre de vários temas, como nós vimos o quanto que as heresias elas ameaçam a unidade da igreja. Nós definimos como é que nós somos cristãos. Nós falamos também sobre a encarnação de Cristo, falamos da Trindade, falamos da divindade de Jesus, da humanidade de Jesus. Nós aprendemos como o pecado ele corrompeu toda a humanidade e também nós aprendemos como essa humanidade foi restaurada através de Cristo. Nós vimos também que existe uma instituição que é a Igreja do Senhor Jesus. E ela é tanto organizacional como ela também é um organismo vivo. E hoje nós finalizaremos essas grandes lições, esse lindo trimestre, perseverando na fé em Cristo. E o textual diz assim: temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que alumia o lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. 2 Pedro 1 e o versículo 19. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que estar praticando no nosso dia a dia, diz assim: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Não existe outro livro tão essencial como a Bíblia Sagrada. É o único livro que você pode ter as respostas de todas as áreas da sua vida. O texto base vai estar relatado em 2 Timóteo 3, capítulo 10, onde vai estar relatado que tu, porém, tens seguido a minha doutrina de modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais como me aconteceria em Antioquia. Aqui o apóstolo Paulo está pedindo para que ele siga perseverando, mesmo diante de aflições e perseguições, mas tem que, mesmo no seu modo de viver, mesmo com essa guerra, mas temos que ter a longanimidade, temos que ter a fé, a perseverança, porque existem grandes maus homens, existem muitas pessoas que querem, de toda forma, diminuir o poder da palavra de Deus. Mas o versículo 16 diz que toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito em instruir em toda boa obra. Glória a Deus. Então, as religiões de todo mundiais e os movimentos, elas possuem diversos escritos sagrados. O hindu tem o seu segmento, né? Os islâmicos também têm alguns segmentos. Pessoas de todas as áreas vão ter ali os seus gnósticos, sem suas liturgias. Mas a Bíblia Sagrada, ela é a autoridade que deriva da sua origem em Deus. Os que nos permite chamar a Bíblia de palavra de Deus é porque ela é originária de Deus. A inspiração é de Deus. Então a superioridade das Escrituras, ela é plena, ela é tanto plenária quanto verbal, tanto no seu aspecto de letras, como também nas suas formas de expressar as suas letras. Ela que garante a infalibilidade, ela que responde, ela que tem tira as dúvidas do ser humano. A Bíblia Sagrada, ela nos dá respostas. E a quem devidamente reivindica essas mesmas autoridades, ou até mesmo mais do que as Escrituras. Então as Escrituras, ela é base para que nós possamos entender quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como andar uma vida ética, como conhecer os caminhos éticos. E aqui a Bíblia Sagrada tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Diante das heresias, é preciso perseverança. Bom, aqui as duas epístolas de Timóteo, elas
são classificados como justiça, né? Como epístolas pastorais. Essas epístolas aqui, elas vão dar algumas refutações, elas vão combater contra algumas fábulas e genealogias intermináveis. Nós vamos entender que esse combate aos gnósticos, que começou a surgir ali no século II, por exemplo, a gente viu o próprio Irineu de Leão, ele combatia ferremente ali, e o apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos da sua geração. Os gnósticos da sua geração, combateu as heresias judaicas, e também da sua época os falsos doutores da lei, a respeito das circuncisões e também das fábulas judaicas. A gente viu que o Irineu de Leão combateu o tal sistema em sua obra contra as heresias. Então existiu ali um combate ao pensamento gnóstico que começou a crescer. E sempre nós tivemos pessoas que combateu, graças a Deus, contra essas heresias. A gente viu aqui que o apóstolo Paulo, ele lutou ferreamente, muito grande, com os autores da lei de antigamente. O apóstolo Paulo, ele lutou muito contra a circuncisão e fábulas judaicas, que eram contra a palavra de Deus. Eram contra esses falsos mestres. Era então para ter perseveranças, era para ter então ali algo para se defender, que é o conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo também, ele elogiou aqui o Timóteo. Ele elogiou Timóteo na fé, porque Timóteo tinha um grande conhecimento. Timóteo, ele buscou ali grande conhecimento, ele tinha experiências muito grandes com o apóstolo Paulo, quando ele viajou também, tanto com o apóstolo Paulo quanto com Barnabé. Então ele teve experiências pessoais que o fortaleceram. E é importante eu e você termos experiências bíblicas com Deus para que a gente venha ter ali o que falar na hora diante de uma heresia ou pessoas que queiram diminuir a nossa fé. Então, o próprio Timóteo, ele fez parte ali da comitiva das viagens do apóstolo Paulo, quando ele viajou e foi fazer então essas pregações. E Timóteo mesmo, nessa época, ainda ele não estava na comitiva paulina, assim, tudo, mas a sua mãe era crente. Ele conhecia muito bem a sua mãe. E ele, porque ele vivia, e a sua mãe era crente, sem dúvida, era membro da igreja. Então o próprio Timóteo, ele era criado ali como uma pessoa na fé, uma pessoa que cresceu e teve experiências com Deus. E aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que essa experiência vai ajudar muito esse jovem ali a combater contra esses falsos mestres. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, perecerão perseguições. O que quer dizer isso aqui? Bom, é mais um simples desejo, mais uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é o motivo para glorificar a Deus. Quando nós falamos a verdade, muitas vezes as pessoas que estão contra a verdade vão perseguir a gente. E isso em todos os aspectos da vida. E na vida espiritual também vai ser assim. Sempre vai levantar pessoas com outros ramos teológicos para tentar combater a palavra de Deus, para colocar os seus querer no lugar da palavra de Deus. E aí nós temos que ter a palavra de Deus para combater contra, então, esses falsos mestres. E aqui vai ter algumas características desses enganadores. Por exemplo, esses enganadores, eles aparecem aqui no Novo Testamento, né, na Septuaginta, na leitura grega, como embusteiros, impostor, aqueles charlatão. Então essas pessoas aqui, o apóstolo Paulo, ele até fala delas, indica que ele está falando contra esses ensinadores que chegam nas igrejas e contam heresias, começam a falar coisas e mentiras, prometem coisas que a Bíblia não promete. Falam coisas e tiram o foco da Bíblia, que é espiritual, e colocam no material, trazendo então grande
problema na igreja. Grande problema. Então esses enganadores, eles são conhecidos eles começam a ser encantadores, charlatões, começam a falar muito em grana, em dinheiro, muitas feitiçarias, coisas que não tem muito na Bíblia. São sinais, são características de pessoas que fazem parte, então, aqui desses grupos heréticos. São pessoas perigosas na igreja. E nós temos que estar perseverantes e guardados na palavra de Deus, porque nós temos que redarguir. Como nós lemos aqui, ó, em 2 Timóteo 3, e o versículo 16, diz que toda palavra é inspirada para que a gente possa corrigir, instruir, para redarguir. Redarguir é o quê? É dar respostas. É dar respostas a perguntas que as pessoas estão com dúvidas e a Bíblia responde. Né? E como que a gente aprende sendo inteirado e sabendo? Ou seja, de quem Timóteo aprendeu essas sagradas letras? Vamos entender aqui que o Timóteo, né, aprendeu essas palavras inspiradas por Deus, essas palavras que dão vida, de vida, né? Eles são inspirados por Deus. O apóstolo emprega o pronome relativo de quem, sabendo quem tem aprendido. Ou seja, a gente vai ver que quem é que foi os seus mestres na fé? Com quem que você aprendeu? Ou seja, nós temos que conhecer as pessoas com quem nós estamos aprendendo, e para que a gente venha confiar nessas pessoas, para que a gente venha ver se realmente está batendo com a palavra de Deus. Vamos ver aqui que o Timóteo, ele foi uma pessoa que foi criada aqui pela sua mãe Eunice, pela sua avó Lloyd, né? E o próprio apóstolo Paulo dá testemunho da sua mãe e da sua avó. Eram pessoas que tinham palavra e tinham exemplos. E o Timóteo, então, foi criado ali em um meio de pessoas que ele aprendeu, de pessoas idôneas, pessoas que estão corretas. Como é que está? Como é que nós estamos aprendendo de quem, por exemplo? Como é que estão sendo a vida das pessoas com quem nós estamos aprendendo? São pessoas exemplares para nos ensinar? Então fica uma reflexão para a gente. E a gente vai ver que o Timóteo, ele é exortado para poder ficar firme. Olha, você aprendeu com sua mãe, comigo, com sua avó, para que você não venha cair nesses lábios, desses encantadores, aí onde ele mesmo estabeleceu para que ele ficasse ali na igreja. Né? Timóteo mesmo, ele foi colocado ali para poder também ajudar a igreja. E é muito importante a gente aprender que Timóteo, ele tem o conhecimento bíblico, ele sabe da Bíblia. Por isso que nós temos que estar buscando o conhecimento bíblico. O ensino bíblico ele deve começar no lar, em casa. Depois ele também tem que estar sendo falado na igreja, na escola bíblica dominical. E ele tem que ser pregado no púlpito a Bíblia Sagrada. Ou seja, é o princípio que vale para os nossos dias hoje. Assim como ele falou para o Timóteo, a forma de quem nós podemos aprender e como nós podemos aprender com as pessoas, também serve para a gente. E como? Através da escola bíblica, através dos cultos no lares e através da leitura bíblica. E quando a gente vê que a Bíblia ela é inspirada, toda a escritura é inspirada, nós vamos ver que essa inspiração ela veio de Deus. Deus inspirou homens, esses homens eles escreveram. Então nós vamos ver que esse caráter especial, essas palavras que tem na Bíblia Sagrada, com mais de quase 40 autores, todas condizem uma com a outra. Todas se finalizam ali com a certeza que é Jesus Cristo, as profecias cumpridas. E hoje nós estamos vendo profecias sendo cumpridas com coisas que foram escritas aí há mais de 1000 anos atrás. Né? E como é que nós podemos aprender? Nós aprendemos da onde que a palavra de Deus foi inspirada, que foi do próprio Deus. Nós vemos que diante dessas heresias, o apóstolo Paulo, ele exortou Timóteo a perseverar. Né? E como é que hoje, tendo as Escrituras como fundamento, o que nós podemos, então, olhar para a Bíblia e como que nós podemos ver a Bíblia Sagrada? Como fundamento, como uma base. Como a base.
A igreja ela se submete inquestionavelmente à autoridade apostólica do Novo Testamento. E nós sabemos que isso é uma forma de reconhecer definitivamente que a Bíblia Sagrada ela tem o seu poder central. É através da Bíblia é que nós vamos nos tornar pessoas iguais ao que a Bíblia pede. Não somos nós, não é a Bíblia que tem que se adequar a gente, mas é nós que temos que nos adequar ao que está escrito na Bíblia Sagrada. A abrangência diz o seguinte: em muitas passagens do Novo Testamento, o termo Escritura ela se refere ao Antigo Testamento e em várias dezenas de textos. Mas toda a Escritura ela não restringe apenas ao Novo Testamento, mas em toda a palavra de Deus. Ou seja, como é que nós vamos entender o Novo Testamento? Lendo o Antigo Testamento. Como é que nós vamos entender o Antigo Testamento? Concluindo com o Novo. Então, toda a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, vai dar um fechamento para que a gente venha entender qual o objetivo da Bíblia. Por que Jesus Cristo veio? Como que ele veio? Para que ele veio? E se ele veio, por que ele vai voltar? Como que ele vai voltar? Para que ele vai voltar? Através de quem? Quem é o Espírito Santo? Como que ele... Tudo isso dentro da palavra de Deus. E nós temos que estar perseverantes, porque nós sabemos que vão existir vários grupos heterodoxos, várias pessoas contra a palavra de Deus. Pessoas vão falar que a palavra de Deus não vale mais, que tem coisas escritas que não valem mais, que isso é passado, que não tem mais poder. E quando nós lemos palavras do Antigo Testamento, que é antiga, nós podemos tirar proveitos para a nossa vida. Mesmo que a liturgia, que é o método de, vamos botar um exemplo, de sacrificar animais, que eram as coisas que aconteciam na Bíblia, hoje nós vamos sacrificar animais, literalmente, mas nós vamos sacrificar o quê? Vamos sacrificar o nosso tempo. Vamos sacrificar o nosso tempo para Deus. Vamos, em vez da gente fazer um bolo e apresentar a Deus, vamos apresentar para Deus o nosso louvor, o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso amor, o nosso corpo. Tudo isso a gente pode usar em sacrifícios para Deus. Mesmo que no Antigo Testamento fala de animais, mas no Novo fala em sacrifício vivo, corpo, espiritual, mental e intelectual. E isso é uma forma que a gente pode estar usando aqui a abrangência tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E a Bíblia Sagrada, ela é um manual. Os 4 propósitos pastorais da Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir e instruir em justiça. Nós vamos entender que a Bíblia, ela ensina todo tipo de ensinos familiares, ensinos pessoais, civil, acadêmico, intelectual, emocional, e até mesmo responde diversas áreas que pessoas estão ainda aí descobrindo. A Bíblia já tem resposta para todas as áreas, cosmológicas, biológicas, acadêmicas, teológicas. Né? A Bíblia tem assunto de inúmeros pontos de vista. Se você quiser falar sobre qualquer assunto, a Bíblia ela tem assunto familiar, casamento, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre vida ministerial, sobre vida social, vida familiar, ser como filho, como pai, como mãe, como líder, como servo. Então a Bíblia Sagrada ela é um manual. Então ela nos ensina a nos redarguir, a dar resposta. Ela nos corrige quando estamos errados. Quando pecamos, ela mostra como que nós podemos voltar, como que nós nos arrependemos e como pedimos perdão. E ela nos instrui em justiça. Ela nos faz sermos justos. Ela nos faz reconhecermos que nós dependemos de Cristo. Então, a Bíblia Sagrada ela é um guia seguro para toda a humanidade. A Bíblia Sagrada ela é a única revelação de Deus escrita. Ela é quem nos mostra que como uma família cristã é que nós chegaremos até o céu. A Bíblia Sagrada ela trata de uma orientação segura para a vida humana, para a nação de Israel, para a igreja, como também como exortação para que o mundo ele entenda quem é Cristo, tanto no seu aspecto político,
quanto no seu aspecto social, religioso, cultural, de todas as nações. Que Deus, Ele venha nos fortalecer. E para que a gente venha estar perseverando na fé. Usando a palavra de Deus como fundamento, como regra de fé, como nosso manual. Assim como Timóteo, ele combateu aqueles falsos profetas, como o apóstolo Paulo, como Cristo combateu o próprio diabo com a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, o único meio, a única palavra que guia eu e você, o único meio de nós perseverarmos na fé e até o final, para que nós venhamos conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus face a face. É permanecendo, perseverando na fé. Essa lição fechou, então, com chave de ouro. Essa lição do primeiro trimestre, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que apresentam com nova aparência, nos ensinou muito. Nós aprendemos muito sobre o que é apologética e como combater todo tipo de heresia, todo tipo. E no final, nós somos aqui então exortados a perseverar na fé, sabendo que não é fácil, mas com a palavra de Deus, eu creio que eu e você chegaremos ao nosso objetivo, que é encontrar o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você no segundo trimestre de 2025. Já tem aí a nova lição. Eu vou fazer o chamado e eu conto com você. Que Deus te abençoe e graças a Deus.